Olá, amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Espero encontrá-los bem, gozando de saúde e animados para mais um estudo de parábolas que Jesus contou. Vamos começar sentando mais confortavelmente em nossas cadeiras, elevando os nossos pensamentos aos bons espíritos, pedindo que melhore o nosso entendimento para aproveitarmos os ensinamentos da parábola que Jesus nos contou, com a prece que ele nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. A parábola de hoje é das 10 virgens, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, dos itens de 1 a 13. E começa dizendo: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. No tempo de Jesus, o casamento era festejado em 2 lugares. A cerimônia religiosa era na casa dos pais da noiva e a festa na casa do noivo. Os convidados, após a festa religiosa, faziam um cortejo, acompanhando os noivos até a festa. As cerimônias religiosas costumavam demorar muito, e quem não podia comparecer acompanhava o cortejo. Mas só era permitido entrar nessa procissão quem portasse tochas ou lâmpadas de azeite para que fossem reconhecidos dentro do cortejo. 10 virgens não puderam ir à cerimônia religiosa, então aguardaram o cortejo no caminho para a festa. Das 10, 5 eram prudentes, levaram vasilhas extras com azeite e as lâmpadas. As outras 5 eram afuadas e preferiram levar só as lâmpadas com o azeite que tinham, não querendo carregar mais peso. À meia-noite, ouviu-se um grito: saiam, que vem aí, vem o noivo. Vamos entrar no cortejo. As virgens loucas viraram para as prudentes e disseram: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não seja o caso, não nos falte nem a nós nem a vós. Pedi antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram para as bodas com ele. Fechou-se a porta. As virgens loucas chegaram com o azeite, bateram a porta e falaram: Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Sabemos que toda a linguagem das parábolas eram simbólicas, e por isso vamos tentar entender o que Jesus traz de ensinamento nessa parábola. As 10 virgens simbolizam toda a humanidade. Do livro Universo Maravilhoso das Parábolas de Eliane Alves Batista, temos: tal como as virgens da parábola, toda a humanidade espera que esse grande evento
o encontro com o esposo, a união com Deus, que consiste na aliança real e perene com o Pai Celestial, transformando a intermitência dos nossos anseios de luz em expressões definitivas de amor e de verdade. Devemos entender aqui, nesse estudo, a virgindade como um estado da alma daquele que ainda não concebeu o espírito do cristianismo em suas entranhas espirituais. Virgem é aquela que não concebeu, ainda não gerou a vida nem trouxe o seu filho à luz. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavras de Jesus que está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. É preciso estar fecundado pelo Espírito cristão para que o Filho do Homem possa nascer. Essa virgindade simboliza a não sapiência, a sabedoria que ainda temos que alcançar. Já no livro Parábolas Terapêuticas de Alírio Cerqueira Filho, volume 2, diz que as virgens prudentes representam as pessoas que estão buscando desenvolver o reino de Deus em si, pelo autoconhecimento, pelo conhecimento da verdade universal, espiritualizando-se e transformando-se em pessoas melhores. As virgens loucas são aquelas que vivem uma vida materialista e hedonista, totalmente distanciada das questões espirituais. As lâmpadas que representam as virtudes essenciais, naquela época eram acesas com azeite. As loucas levavam lâmpadas com pouco azeite. Qual o significado de azeite? Significa o combustível, isto é, o esforço continuado e paciente e perseverante para fazer brilhar a luz interior, no processo de autoconhecimento, autodomínio e autotransformação, gerador de autoiluminação. Poucas pessoas se ocupam com o comportamento das virgens prudentes. A maioria se comporta como as loucas, que querendo resultados sem esforço. Milagre. Diz o texto que as virgens tomaram suas lâmpadas. Humberto Rodin, no livro Sabedoria das Parábolas, coloca: todas essas virgens levaram consigo suas lâmpadas, ainda não acesas, mas ao alcance de suas mãos. As nossas consciências, como lâmpadas, não estão devidamente acesas, mesmo que as que trazem em si o azeite da espiritualidade esperam a combustão que provocará o acender da alma, da chama. Estejam cindidos os lombos e acesas as vossas candeias. Palavras de Jesus do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 35. Mesmo que não sejamos iluminados, precisamos aprovisionar nossas lâmpadas com o combustível necessário para esse grande momento. O azeite que alimenta a chama, a razão que nutre a fé, a qual se expressa pelas obras, fazendo brilhar a nossa luz. Jesus é o esposo e a luz do mundo e nos convida para luzir o nosso interior. O azeite é aquilo que trazemos em nós, no nosso interior, que vai produzir a luz da lâmpada, isto é, o desenvolver da virtude. Jesus ensina nessa parábola que existem dois tipos de pessoas: as prudentes, que buscam elevar sua consciência para se autoiluminarem, e as imprevidentes e desprevenidas, que buscam só a satisfação dos instintos, sem se preocupar com a autoiluminação. A prudência de 5 virgens é como a vigilância nos chamar à observância das leis divinas, projetando para a criatura uma dimensão coerente entre o ter e o ser, entre a teoria e a prática.
E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Segundo Alírio Cerqueira, as 10 virgens toscanejaram e depois adormeceram, simbolizando o processo de reencarnação no corpo físico, em que permanecem adormecidos parcialmente o entendimento de nossa origem e o entendimento do objetivo pelo qual estamos reencarnados aqui na Terra, fato que se constitui uma provação. Qual o objetivo da encarnação? É a evolução, qual somos convidados a buscar desenvolver o reino de Deus dentro de nós. Quando chegamos aqui, adormecemos em virtude do esquecimento do nosso passado, que nos possibilita recomeçar a trajetória evolutiva sem lembranças do passado que poderiam nos paralisar ou enfraquecer. O fato é que poucos são os que agem de forma prudente, realizando os esforços para passarem pelas provas e expiações a que são convidados. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor: aí vem o esposo, sair ao encontro. Interessante notar que o esposo vem e as virgens vão. Há uma dinâmica operacional de mão dupla. O Cristo vem a nós, mas é imprescindível de irmos até Ele também. É a sintonia. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Uma encarnação é um grande campo de provas para o espírito, em face das complexas e múltiplas experiências que vive. Quanto mais se esforce em aprender, em desenvolver novas habilidades, menos sofre, melhor se realiza e mais rápido atinge seu patamar evolutivo que define para cada encarnação. Provas são circunstâncias sempre presentes em nossa consciência e não devem ser surpresa, pois quando consideradas, lhes são exigidos atenção cuidadosa, planejamento das devidas realizações e adequada compreensão do significado particular de cada experiência. Se considera a sua vida está estagnada e sem motivação, significa que não estás atento às oportunidades em aprender e nem aos convites que lhe são feitos para se desenvolver. Nesse caso, devemos ir em busca de novos desafios, novas e diferentes provas, que devolvam a vontade de viver e estimulem a sua motivação. Essas provas, quando atendem a antigos anseios factíveis, mas não realizados, costumam proporcionar nova disposição de viver como se a vida fosse reiniciada. Ouve-se o clamor das virgens loucas a pedirem ajuda às outras, suplicando um pouco de azeite emprestado. Os valores do espírito não podem ser emprestados. Há quem queira. São intransferíveis, são patrimônio individual da criatura bem inalienável. Jesus é o esposo, o que significa que ele é o grande modelo, guia de toda a humanidade. Algumas pessoas têm nele o mestre, mas outras não. As que o modelam transformam-se em aprendizes, mantêm acesa a chama da realidade imortal. E se autoiluminam, as que não o modelam, recusando o aprendizado ou exigindo de si mesmas uma perfeição que não possui, esquecem-se do azeite, isto é, do combustível da reflexão em torno da verdadeira essência da vida, e não têm a luz necessária na hora certa
no momento da comunhão com o esposo. E tendo ido elas comprá-lo, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Ao saírem para comprar o azeite, as virgens loucas perderam a oportunidade de entrar com o esposo para as núpcias. A demora em iniciar a nossa tarefa em busca da própria iluminação pode fazer com que a exemplo da parábola, cheguemos atrasados para a união esposalíssima. A porta estava trancada. É claro, os planos de acesso aos bons são interditados aos maus. Mas acontece que o reino de Deus é semelhante a 10 virgens, não somente a 5. Ou seja, todos teremos oportunidade de lá estar um dia, mas a demora ou a presteza em alcançá-lo depende de nós. Depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ao final da passagem, encontramos as virgens loucas pedindo para abrir a porta. Mesmo que o esposo as quisessem receber nesse novo ambiente, lá elas estariam intimidadas diante de uma situação constrangedora e humilhante, tendo que conviver com a superioridade moral das outras virgens. Não seria coerente aos impositivos da lei de afinidade. E ele respondendo disse: Em verdade não vos conheço. A passagem simboliza as pessoas que tendem ao arrependimento tardio e que somente se lembram das questões espirituais da vida quando estão em alguma dificuldade e imploram então por ajuda, mas não tem como entrar em sintonia, até pelo desespero que sentem nesse momento. Por isso, Jesus diz que não as conhece, pois não é apressadamente que se conquistam as virtudes. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Fundamental, portanto, a vigilância constante, o trabalho continuado de elevação da consciência na busca da espiritualização, no processo de iluminação, autoiluminação, por meio do trabalho no bem, porque a qualquer momento, simbolicamente, Jesus vai chegar até nós, isto é, vamos desencarnar e nos perguntar o que fizemos de bem, que prometemos realizar no limite de nossas forças, em nosso aprimoramento, no auxílio aos demais, para que fizessem o mesmo. E para terminar, Adenauer Novaes, no livro Intérprete de Deus, Jesus, o arquétipo da paz, nos diz: o destino humano é parte do futuro das coletividades que compõem a vida material na Terra. No entanto, o livre-arbítrio é soberano na constituição dos acontecimentos da realidade a que o ser humano está sujeito. O conhecimento do futuro é algo que não deve ser colocado entre as possibilidades, sem que se tenha certeza absoluta de que assim se dará. Da mesma forma que as ações contribuem para as reações significativas, para que as reações significativas ocorram, os desígnios divinos e a liberdade de fazer novas escolhas também modelam o espírito, o destino do espírito. Agora, vamos vibrar por um planeta melhor, por uma humanidade mais prudente e mais feliz. Vamos vibrar para os locais onde haja guerra, que seus responsáveis despertem para a verdadeira destinação do espírito. Vamos vibrar para os hospitais, presídios, abrigos. Vamos vibrar para o nosso país,
para o nosso estado, para a nossa cidade, nosso bairro, nossa rua, nosso lar. Vamos vibrar para os nossos amigos, parentes e para aqueles que têm algo contra nós. Vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos e deixar uma vibração para onde ela se faça mais necessária. Vamos agradecer aos nossos mentores que nos permitiram estar aqui reunidos para esse estudo. Vamos agradecer a Jesus que nos trouxe a luz. Vamos agradecer ao Pai Maior que nos dá a oportunidade de experienciar, pensar e refletir para melhor aprender e evoluir. Queremos agradecer a você que nos acompanhou nesse estudo. Se gostou, dê o seu positivo, faça um comentário, clique no sininho, pois sempre que houver nova postagem, você receberá uma mensagem. Muita paz e muito obrigada.